Boa noite, graça e paz de Cristo Jesus. Que bom encontrar você para a gente começar juntos mais um GPS, Guia Pastoral para a Sabedoria, nessa sexta-feira, dia 5 de junho de 2020. Um bom dia ou boa tarde se você está assistindo depois da sexta-feira, seja como for, é muito bom nós nos encontrarmos para recebermos algumas direções da parte de Deus para a nossa vida, em meio a conflitos, em meio a questões que nos cercam, em meio a desafios que precisamos superar, desafios que precisamos conquistar, vencê-los. E é assim que a gente encontra alento, encontra conforto num bate-papo bem descontraído, né, acerca daquilo que a palavra de Deus nos fala ao coração. Convido você a abrir a sua Bíblia logo no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 9. Mateus, capítulo 5, versículo 9, será a nossa primeira coordenada desse GPS de hoje. Então, abra aí a sua Bíblia, Mateus 5, capítulo 9, é a nossa primeira coordenada para o GPS de hoje. Amém? Tamo junto? Então, vamos lá. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. É isso que a palavra de Deus nos diz logo na abertura do Sermão do Monte, o sermão que o Senhor Jesus profere logo no início do Evangelho de Mateus, no capítulo 5. E é interessante que uma das razões de ser feliz no reino de Deus é ser aqueles que procuram a paz, é ser aqueles que são classificados como promotores da paz, agentes de paz. O cristão, o discípulo de Jesus, ele sempre será chamado, sempre será incentivado, sempre será motivado a ser alguém que desenvolve a paz, que leva a paz, que inspira a paz, que vivencia a paz, que transmite a paz no ambiente em que ele está, no circuito, no contexto, na circunstância em que ele se encontra. E isso é muito importante para que nós não percamos de vista aquilo que podemos influenciar, podemos ser agentes, como o próprio Senhor Jesus vai dizer mais à frente, nesse mesmo sermão, sermos luz nesse mundo, sermos sal nesta terra. E aí a gente entra numa reflexão sobre o papel do cristão na sociedade. Uma sociedade que não bastasse sofrer como está sofrendo pelo vírus do coronavírus, pela epidemia, pelo contágio, um problema de saúde, uma calamidade mundial, ainda sofre por outros problemas que são problemas também muito dolorosos, muito duros, mas que precisam ser também enfrentados. Como nós temos visto nos últimos dias, a série de manifestações, por exemplo, contra o racismo, um movimento que foi desencadeado de maneira popular, de maneira a protestar contra a morte do americano George Floyd, lá nos Estados Unidos, no último dia 25 de maio. Então, esse episódio, onde ele foi morto numa ação policial, em via pública, né, sendo filmado e tudo isso, isso desencadeou essa série de protestos e isso também alcançou a nossa sociedade, porque todos nós, como sociedade, como diz John Donne, tudo que é humano me atinge, tudo que é humano me afeta. Então isso também nos afetou como sociedade. E começaram uma série de reflexões sobre as quais nós não vamos tocar do ponto de vista político, porque esse não é o nosso objetivo, né? Mas a gente precisa entender isso do ponto de vista espiritual. Como a Bíblia fala ao nosso coração, num contexto em que nós precisamos ser promotores de paz. Será que como cristãos nós somos aqueles que promovem a paz? Então, primeiro ponto de partida, né? Primeiro marco nessa nossa coordenada, que os cristãos são pacificadores. Os cristãos são aqueles que são chamados por Jesus para fazer a diferença no mundo, mas não da forma como o mundo procede. Os cristãos são aqueles que são pacificadores. E essa pacificação, ela não significa e nem pode ser confundida com uma omissão, com uma indiferença. Porque o próprio Senhor Jesus vai dizer mais à frente que se nós não trouxermos sabor como o sal, se nós não temperarmos, se nós não evitarmos que haja a deterioração, como era a aplicação do sal naquele contexto, né, dos alimentos, se nós não evitarmos que a sociedade ela se estrague,
fazendo essa analogia, se nós não evitarmos que a sociedade ela se deteriore, não é, cada vez mais, se nós não exercermos nenhuma ação de influência espiritual nesse sentido, nós não estaremos cumprindo o nosso papel. E esse é um aspecto muito importante da vida cristã, é um aspecto que merece a nossa reflexão. E é por isso que nós vamos lá agora para a nossa segunda coordenada, lá no livro de Provérbios. Vamos lá para Provérbios agora, Provérbios 31, no seu versículo 8. Provérbios 31, versículo 8 e 9. Abriu aí? Graça e paz para você que está chegando agora, mais uma vez, né? Está chegando um pouquinho atrasado aí, estamos na nossa segunda coordenada. Já falamos sobre Mateus, capítulo 5, verso 9, e agora estamos em Provérbios 31, versos 8 e 9, que diz assim: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda o direito dos pobres e dos necessitados. Aqui há um princípio de sabedoria. Há um princípio que nos recomenda que não é possível ficar silente, não é possível não se importar, não é possível ser indiferente, não é possível ter uma postura de que não existe importância quando outras pessoas estão padecendo dores, quando outras pessoas estão padecendo necessidades. E é por isso que a gente precisa entender que existe sim um fundamento em dizer que todas as vidas importam. O movimento, não é, que trata de que tem sido muito colocado nos cartazes, né? Vidas negras importam, e alguns dizem todas as vidas importam. Sim, todas as vidas importam. Só que é preciso lançar um olhar também para que, a partir do momento em que, de fato, todas as vidas negras, as vidas dos homossexuais, as vidas das mulheres, as vidas dos indígenas, somente quando todas essas vidas receberem importância, nós poderemos fazer a afirmativa de que todas as vidas importam. Por quê? Porque para Deus, todos os seres humanos são feitos à sua imagem e semelhança, e por isso precisam ser tratados com dignidade, observando aquilo que foi visto como ato de violência. Todas as vidas têm o direito de respirar. Foi essa a frase final daquele homem quando ele foi vítima da violência que levou à sua morte nos Estados Unidos. Eu não consigo respirar. Todas as vidas têm o direito de respirar. E nós, como cristãos, nós precisamos permitir que a nossa voz seja ouvida, porque é isso que a palavra de Deus espera de nós. Existe uma canção secular que diz que a paz sem voz não é paz, é medo. Uma canção do Rapa, né? Uma canção antiga da década de 90. A minha alma está apontada para a cara do sossego, pois paz sem voz não é paz, é medo. A paz, ela requer que haja uma expressão, que haja uma colocação, para que as injustiças elas não possam acontecer de maneira impune, de maneira indiferente. E nós somos chamados a erguermos as nossas vozes diante de Deus e diante dos homens, para dizer, olha, não é assim que Deus quer, não é para isso que Deus fez o ser humano. Deus não fez o ser humano para ser tratado dessa forma. Deus não fez o ser humano para ser oprimido, para ser objeto de violência, para ser objeto de destrato, para ser objeto de indiferença. Não, de maneira nenhuma. Então, esse é um princípio que precisa ser observado quando nós agimos em pacificação. Porém, há um perigo iminente em tudo isso. E é aqui que nós temos que ter um ponto de cautela. Nós vamos agora para a nossa terceira coordenada, que está lá em Romanos 12, capítulo 12, versículo 18. Vá com a sua Bíblia lá agora para Romanos, capítulo 12, versículo de número 18. Achou? Estamos juntos? Então vamos lá. Façam todo o possível para viver em paz com todos os homens. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, diz o verso 20, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso,
você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Paulo apóstolo aqui ele deixa uma instrução muito marcante, muito desafiadora para os nossos tempos. Sim, existe uma citação de Nietzsche, filósofo muito conhecido, filósofo existencialista, em que ele menciona que quando olhamos para o abismo, quando olhamos muito para o abismo ele olha de volta para nós. O que significa isso? Significa que muitas vezes, no afã, na ânsia, no ímpeto de combatermos demais algo, nós corremos o risco de nos tornarmos aquilo que combatemos. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. É por isso que o apóstolo Tiago ele vai dizer no primeiro capítulo da sua carta que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1,20. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, a justiça de Deus não está moldada, não está formatada aos nossos padrões. Então, como pacificadores que aspiramos ser, como pacificadores que precisamos ser nesse mundo, nós precisamos estar atentos, ou seja, precisamos estar expressando a nossa voz diante das injustiças, diante das opressões, diante das indiferenças, diante de qualquer forma de abuso, qualquer forma de violência perpetrada contra o ser humano, seja ele na sua condição de mulher, na sua condição de negro, na sua condição de indígena, na sua condição de oriental, na sua condição de branco, na sua condição social, econômica, porque todos são iguais diante de Deus, todos são feitos à sua imagem e semelhança. E é por isso que nós não podemos perder a mão, como se diz, né? Nós não podemos passar dos limites. E há uma tendência natural do homem em que na sua ânsia por resolver uma questão, ele acabe se tornando também um problema. E isso foi o que foi apregoado, por exemplo, por Mohammad Karahansh Gandhi, né? Que você deve conhecer mais precisamente como Mahatma Gandhi. Mahatma é um título honorífero, né? Que significa grande alma, né? O nome dele era Mohammad. E Gandhi ele dizia que se nós praticarmos o olho por olho, nós chegaremos a um tempo em que viveremos numa sociedade de cegos, numa humanidade de cegos. Ou seja, se nós abrirmos mão dos princípios da justiça para lançarmos mão da vingança, nós acabaremos todos vitimados, tanto opressores quanto oprimidos. E Gandhi ele desenvolveu, e ele pensou, e foi um grande influenciador por causa da resistência pacífica. A resistência pacífica que levou à libertação da colônia da Índia, né, que era colônia inglesa, e no ano de 1947 veio a ter a sua independência. Isso não foi conseguido de maneira fácil, mas foi conseguido de forma pacífica. Uma resistência que optou por não usar as armas dos seus opressores, por não usar as armas dos seus violentadores. Foi uma resistência que implicou em, como diz o Evangelho, em dar a outra face quando for preciso. Andar uma segunda milha quando for preciso. Então nos entristece vermos alguns sendo arrastados pelos movimentos, né, políticos, pelos movimentos ativistas, que têm a sua razão de ser. Nós não queremos aqui dizer que eles não devem existir, mas no plano de vista, no ponto de vista e na esfera política, eles precisam existir. Porém, a palavra de Deus, ela tem prioridade sobre quaisquer outros segmentos, quaisquer outras esferas da nossa vida como cristãos. E é por ela que nós devemos nos pautar. Então não se concebe um cristão usando meios de violência para poder protestar, para poder pôr fim a uma situação difícil, a uma situação de conflito. E pelo contrário, a nossa confissão de fé, nós que somos batistas, quando nós tratamos na nossa confissão acerca de ordem social, nós vamos ter uma expressão da nossa fé dizendo que nós temos sim que nos importar e agir em favor do órfão, da viúva, do necessitado, de qualquer pessoa que sofra, seja qualquer tipo de violência ou opressão ou injustiça, porém
fazemos isso com o espírito de amor e não com as armas da violência. Você vai encontrar isso lá no capítulo 16 da nossa confissão de fé. E isso está muito alinhado com o que o apóstolo Paulo nos diz aqui. Nós temos sim que nos posicionar, nós temos sim que levantar a nossa voz em favor daqueles que são vitimados, mas nós não podemos correr o risco de sermos aqueles que impedirão outros de respirar. Nós não podemos agir dessa maneira, senão nós estamos cometendo também pecado. Nós estamos também contrariando a vontade de Deus revelada nessas Escrituras. Porque assim são os pacificadores. Os pacificadores são aqueles que promovem a paz, aqueles que erguem a sua voz contra a injustiça, são aqueles que não se deixam vencer pelo mal, mas vencem o mal com o bem. E isso encontra uma citação também num dos discursos, para falar a verdade, o discurso mais famoso de Martin Luther King, pastor batista, que no ano de 1963, em abril de 63, ele proferiu o seu discurso Eu Tenho um Sonho, aquele famoso discurso I Have a Dream. E nesse discurso ele tem um trecho dele em que, dentre vários pontos necessários para combater a segregação racial, o ódio racial entre negros e brancos nos Estados Unidos, Martin Luther King diz o seguinte em um dos trechos do seu discurso. Vou ler aqui para você. No processo de conquistar nosso lugar de direito, não devemos ser culpados de atos errados. Não tentemos saciar a nossa sede de liberdade bebendo do cálice da amargura e do ódio. Não devemos deixar nosso protesto criativo se degenerar em violência física. Precisamos nos erguer sempre e, mais uma vez, à altura majestosa de combater a força física com a força da alma. O nosso combate, ele não é contra a carne ou sangue, e é isso que Luther King está dizendo no seu discurso. Nós temos que combater com a força da alma, com a força do Espírito Santo, que nos faz ter como um dos aspectos do seu fruto a paz. A paz é um fruto do Espírito. E isso não significa que não devemos lutar por justiça, que não devemos buscar os meios para que a justiça ela seja aplicada àqueles que transgridem as leis estabelecidas pelos homens, as leis sociais, porque o próprio apóstolo Paulo ele vai discorrer na sua carta que a autoridade ela foi constituída para que a justiça aconteça. O que Paulo apóstolo e Martin Luther King e Mohandas Gandhi disseram e viveram e praticaram é que a resistência à violência ela não pode ser combatida através da própria violência, porque senão nós nos tornamos os próprios perpetradores, os próprios agressores. Então, em tempos em que estamos tão abalados, tão afetados pela epidemia da saúde e temos que estar também lidando com um pensamento voltado para um conflito social que foi estabelecido não só nos Estados Unidos, mas também no nosso país, nós temos que entender que as vidas negras importam, as vidas gays importam, as vidas brancas importam, as vidas indígenas importam. E quando todas essas vidas importarem, nós vamos poder afirmar categoricamente: todas as vidas importam, porque todos somos feitos imagem e semelhança do Deus vivo. Esse é um assunto controverso, é um assunto polêmico, é um assunto crítico, mas do qual nós não podemos furtar a nossa espiritualidade. Nós precisamos estar dispostos a crescer, a aprender naquilo que for necessário aprender, a estabelecer um canal de diálogo e posicionarmos firmemente, porque em primeiro lugar, gente, em primeiro lugar, a palavra de Deus é quem promove, é quem coloca Deus como a fonte de justiça. O Senhor é o justo juiz e Ele julgará todos os homens. Nenhum de nós passaremos despercebidos daquilo que vivemos ou deixamos de viver. Por isso nós temos que primeiramente nos firmarmos na palavra de Deus. É nas Escrituras Sagradas que nós encontramos direção para as nossas vidas. E algumas vezes você será interpelado, algumas vezes você será questionado, e você precisa, em mansidão e temor, como diz o apóstolo Pedro, apresentar as razões da nossa fé, as razões da nossa fé cristã. Então,
Essa era a direção espiritual que a gente queria conversar na noite de hoje, orando a Deus por todos esses que estão vivendo tempos de conflito também, conflito social, conflito racial. Nós temos questões difíceis para equacionarmos como humanidade. Aqueles que estão adoecidos também pelo coronavírus, que Deus possa trazer saúde a essas famílias. Aqueles que estão afetadas pela recessão econômica, também carecem das nossas orações. E nós precisamos, queridos, queridas, precisamos orar a Deus para que Deus venha com a sua mão e promova, através dos seus filhos, através das suas filhas, a paz. Promova a paz social, promova a cura, a saúde em toda a nossa sociedade. Porque nós estamos diante de dois vírus a combater, né? O vírus do coronavírus e o vírus do pecado. Mas esse vírus do pecado, ele só pode ser combatido com o arrependimento pela fé em Jesus Cristo. Convido você a orarmos agora em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por esse tempo de encontro que tivemos no GPS de hoje e queremos te pedir, Pai, em favor dos teus filhos e filhas que estão padecendo alguma dor. Alguns que estão afetados, Senhor, nos seus corpos pela enfermidade, até pela Covid-19 também. Que o Senhor venha, Pai, com uma bênção de cura sobre eles, sobre elas, sobre suas famílias. Sobre os corações que estão vivendo o tempo do luto, Senhor, nós queremos te pedir que o teu Espírito Santo venha trazer consolo também. Te pedimos, Senhor, teu consolo sobre as famílias que estão enlutadas, as famílias que perderam entes queridos. E de maneira especial nós queremos te pedir consolo sobre a mãe que perdeu seu filho nessa tragédia que abateu a nossa cidade nessa semana. Que o Senhor possa trazer conforto sobre a vida dela, a Mirtes, e sobre toda a sua família também. Nós queremos te pedir, Pai, que a tua paz ela aconteça em nossa sociedade, que nós sejamos canais de graça, canais de justiça social, canais, Senhor, do teu amor, para que o mal ele seja enfrentado através do bem e não através do próprio mal. Te pedimos, Senhor, que o Senhor levante a tua igreja, para que a tua igreja desperte para refletir sobre as questões da nossa espiritualidade, da nossa fé em Cristo, sobre todas as esferas da nossa vida. Que nós possamos assim, em todos os atos, em todas as reflexões, em todos os pensamentos, glorificarmos ao nome de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Muito obrigado por esse tempo de hoje. Abençoa os teus filhos e filhas com uma provisão material também, com o pão nosso de cada dia, que nada falte no lar dos teus filhos e que assim todos nós possamos juntos caminhar para a glória do Senhor Jesus. É assim que nós oramos, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Chegamos ao final desse GPS de hoje, desejando que a paz de Jesus Cristo seja sobre a sua vida e que a gente possa continuar se encontrando e refletindo nas questões da Palavra de Deus. Amanhã, sábado, nós temos a oração jovem, às 4 da tarde, no Conexão IBCG, @Conexão IBCG, né, no Instagram do Conexão. No domingo nós temos os cultos online, às 9 da manhã e às 18 horas, e que assim a gente possa se encontrar e nos fortalecermos no Espírito Santo. Que Deus te abençoe muito, um beijo grande e que a paz do Senhor seja na sua vida e na sua família. Tchau, tchau, uma boa noite e até a próxima.